Nós vamos começar aqui a nossa segunda aula sobre retas e planos. Quando nós falamos das posições relativas, nós também temos que estudar as interseções entre elas, né? A aula passada, só relembrando, nós falamos das posições relativas, mas ficamos na equação da reta, né? Estudamos a equação do plano, fizemos os exemplos. E agora nós vamos falar da interseção entre retas e planos. É interessante já está escrito porque eu comecei essa aula falando e estava sem o fone, aí o meu aparelho não funciona sem o fone. Então eu falei um tempo aqui e ia sair mudo. Então vamos. Interseção de retas e planos. Vamos falar de interseção de retas e planos e interseção entre planos, né? Começamos com a interseção das retas aqui. A questão de resolver isso em termos matemáticos, ela é simples. Porque nós temos duas retas, as famosas R e S, quaisquer que sejam elas. Nós igualamos as suas equações, as vetoriais, por exemplo, e resolvemos o sistema. Então tem três possibilidades sobre esse sistema que nós vamos resolver. O sistema, se ele é possível e determinado, ele tem uma única solução. Única solução. Então, o que as duas retas têm em comum é um ponto. Significa que a interseção de R com S é o ponto, o elemento ponto. Se o sistema não tem solução, nós não conseguimos achar um valor para K1 ou K2, por exemplo, o lambda 1, lambda 2, ou alfa 1, alfa 2. Então, a interseção é um conjunto vazio, portanto, não tem ponto em comum entre as duas retas. Ora, não ter ponto em comum significa que elas são paralelas, né? E se o sistema é possível e indeterminado, o que significa isso? Tem várias soluções. Então, as retas são coincidentes. Uma coincide com a outra. Então, a interseção entre R e S é igual a R ou igual a S, né? Tanto faz. Aí vamos trabalhar aqui com um exemplo para a gente ver isso. O exemplo que nós vamos fazer agora já é o exemplo 6, né? Então, o exemplo 6 fala assim, ó, verificar a interseção entre as retas. Ou se as retas R e S são concorrentes, ou seja, se tem uns pontos, se tem pelo menos um ponto em comum. R e S são concorrentes. Então, o que são retas concorrentes? É que tem um ponto em comum. Planos concorrentes têm uma reta em comum. Então, na verdade, existe interseção entre eles. Tá ok? Ou seja, tem que me dar a equação da reta. Senão, como é que eu vou resolver o caso, né? Então, a reta R, ela x igual a. Então, vai ser dado o ponto A dela, 1, 5, 3, mais K1, e o vetor diretor dela, 6, menos 2 e 7. A reta S, esse x vai ser igual ao ponto A dessa reta, ou B que seja, tem x igual a 8, y igual a 2, z igual a menos 1, mais K2. E aí nós temos o vetor diretor dela, 5, menos 1 e 18, as coordenadas dele.
Então, dados isso, o que nós fazemos? Igualamos para achar o valor de K. Nós precisamos achar o valor de K1 e K2, né? Então, igualar isso aqui, ó, como a gente falou, é copiar o que está lá, ali, né? Já fazendo as contas, vamos fazer, ó, 1, tá aqui, ó, mais 6K1, é o X, né, que está associado. O próximo é 5, ó, menos 2 vezes K1, tá fazendo aqui direto, vírgula, 3 mais 7K1. Isso é igual a outra. Vamos trabalhar com a outra. Reta 8 mais 5K2, 2 menos 1K2 e menos 1 mais 18K2. Vou colocar aqui em cima. Tá? Então veja, a partir dessa igualdade, nós criamos o sistema, né? Ó, esse x igual a esse x. Então, esse x é 1 mais 6K1 igual a 8 mais 5K2. O próximo, 5 menos 2K1, que é igual a 2 menos K2. E o último, 3 mais 7K1 vai ser igual a menos 1 mais 18K2. Esse é o sistema que nós vamos resolver. Então, para resolver esse sistema, nós podemos começar aqui embaixo, né, com essa primeira equação aqui, ó. Começar com ela. Vamos isolar K1 a partir dela. O que nós teremos aqui, ó? Nós vamos ter que 7K1 vai ser igual a menos 1 mais 18K2 menos 3. Continuamos, 7K1 vai ser igual a menos 3 com menos 1 dá menos 4 mais 18K2. Então esse K1 aqui, ó, vai ser igual a menos 4 mais 18K2 dividido por 7. Então nós já descobrimos um valor de K1 aqui, né? Esse K1 aqui está muito grande para aplicar nas outras, tá vendo? Então vamos ver se a gente acha um K1 mais facinho. Vamos pegar a segunda equação, 2K1. Quanto maior, né, for a equação, mais trabalhoso vai ser a conta. Então vamos isolar K1 aqui, ó. Menos 2K1 vai ser igual a 2, tá ali, menos 5, menos K2. Daria para isolar até o K2 ali, né, no caso. Mas vamos aqui multiplicar isso por menos 1, ó. Não coube. Fica então implícito que eu estou multiplicando por menos 1. Que nós vamos ter então 2K1 vai ser igual a 2 menos 5 dá menos 3, só que foi multiplicado por menos 1 dá mais 3, e menos K2 vai dar mais K2. Ora, isso implica que o K1 vai ser igual a 3 mais K2 dividido por 2. Podemos ficar brincando com isso. Agora, na verdade, é só nós aplicarmos isso em qualquer um dos valores aqui. Vamos pegar lá em cima, vamos aplicar na primeira equação 1 mais 6. Quem é K1? K1 é 3 mais K2
dividido por 2. Dá para simplificar e dá 3 aqui, ó. Isso vai ser igual a 8 mais 5K2. Então daqui nós vamos resolver a questão de quem que é o K2, né? Então vou ter aqui, ó, 1 mais 3 que multiplica 3 dá 9, mais 3 que multiplica K2, 3K2, que vai ser igual a 8 mais 5K2. Aqui nós temos 10, né? Então vamos fazer assim, ó. Vamos manter do lado esquerdo 1 mais 9, 10 e o menos 8 para esse lado, né? Diminuindo menos 8 em ambos os termos, fica menos 8. E aqui vai ter 5K2, diminuindo menos 3K2 em ambos os termos, menos 3K2. Aí nós temos que 10 menos 8 vai dar 2, e 5 menos 3 também dá 2K2. Portanto, K2 é igual a 1. Ó, sendo K2 igual a 1, nossa situação agora está tranquila. Nós podemos aplicar em qualquer lugar aqui para podermos achar o valor de K1, né? Inclusive nós que nós fizemos. Essa primeira aqui, ó, eu propus, mas achei que dava trabalho, fiz outra, né? Mas vamos lá. Vamos aplicar o K2 numa das equações lá de cima. Vamos pegar essa que nós fizemos ali, ó. Vamos pegar aqui, ó, K1 é igual a isso aqui, ó. Então K1 vai ser igual a menos 4 mais 18K2 vezes 1 dividido por 7. Ora, 18 menos 4 dá 14. Dividido por 7 vai dar 2. Portanto, K1 é igual a 2. Então nós temos os dois valores. O sistema é possível e determinado. Portanto, as retas são concorrentes. Então vou colocar aqui, ó. O sistema é possível, determinado, tem uma única solução para cada um dos valores. Então as retas são concorrentes. Ou seja, portanto, R interseção com S é igual a um ponto. Nós vamos ver que ponto que é esse. Portanto, já tem portanto ali. Vou colocar logo. Logo são concorrentes. Ou seja, se interceptam por um ponto. E que ponto é esse? Basta pegar qualquer uma das equações que nós temos lá em cima, não importa qual. Então esse ponto P, aqui, ó, vamos determinar quem vai ser ele, ou o ponto X. Basta pegar uma das equações e aplicar. Vamos pegar, por exemplo, a equação de R. Então, aqui, ó, só repetindo aqui. Quem que é? R é X. Vamos colocar assim, ó, ao invés de colocar o X, vamos colocar aqui é 2 pontos. X, Y, Z igual a primeira 1, 5 e 3. Mais, quem é o K1? Então K1 vale 2. 2 que multiplica 6 menos 2 e 7. Então, a partir daqui, eu vou ter esse ponto, ó, x, y, z, que é o ponto onde elas são iguais. Poderia ter feito com S também. 1 mais 12, né, porque 2 vezes 6, 12, mais 1, vai dar 13. 2 vezes menos 2, menos 4. 5 menos 4 dá 1. E 3 mais 2 vezes 7, 14, 17. Então, o ponto de coincidência é 13, 1 e 17. É onde essas retas
vão coincidir, tá? Fica aí para você, se você quiser fazer com a reta S. Vamos agora para o 3.2, que é a interseção entre retas e planos. Ora, a interseção entre retas e planos é um ponto também, né? Então nós também podemos igualar as equações para achar esse ponto. Toda vez que nós vamos igualar a equação, evidentemente nós vamos ter um sistema. E aqui também a gente vai fazer a interpretação do sistema, dos sistemas, né? Que é a parte matemática que interessa, tá certo? Então, no mesmo raciocínio, ó, dados, nesse caso, uma reta R, são dados uma reta R, evidentemente, né? R é a reta tipo, nós mais usamos, a reta R, e um plano π. Chamar os planos de π. Quaisquer. Eles existem, são feitos de elementos quaisquer. Tem como falar que são nulos, já que eles existem, né? O que nós falamos? Nós igualamos, vou colocar aqui no impessoal, né? Igualam-se as equações, a mesma coisa que nós fizemos antes, a reta. As equações da reta do plano. Claro que o sistema vai ser mais complexo, nós estamos falando das equações vetoriais de ambos, né? Tal que, o que nós vamos tirar daqui? Então, quais as possibilidades? O que nós vamos fazer aqui? Você já deve imaginar que é o mesmo raciocínio de antes, né? Se o sistema tem uma única solução, ou seja, é possível e determinado, isso significa ter uma única solução, né? Determinado. Então, com o que vai acontecer em relação a isso? R interseção π, ou seja, R interseção com plano, também é igual a um ponto. Mesma ideia lá que nós já vimos, né? Repete isso aqui. E se o sistema não tem solução? Então não tem interseção. Então, se o sistema é impossível, a partir da igualdade das equações, né? De forma bem prática, né? Se o sistema é impossível, ou seja, ele não tem solução, então é R, S, a interseção é vazio, ou seja, não tem interseção. E 3, se o sistema tem infinitas soluções, ou seja, se ele é possível e indeterminado. A partir da igualdade das equações. Indeterminado. Isso significa ter infinitas soluções. Ele não pode ser determinado. Nesse caso, a interseção não pode ser o plano, porque ele é maior, né? Então, R interseção com π é igual a R, ou seja, é a reta. A reta está dentro do plano. A reta pertence, está contida no plano, né? Pertence a um erro. Ora, com isso em mente,
Vamos fazer os exemplos. Vou pegar um exemplo aqui para fazer, que é o exemplo 7. Que é verificar isso, né? Exemplo 7. O que o exemplo 7 vai pedir? Ó? Verificar a relação entre uma reta e um plano. A relação entre R e π e o plano, tá? Tal que quem é cada um, né? Vou colocar aqui melhorzinho para enxergar bem, ó. R é x, que vai ser igual 3, 1, 4. Aqui nós estamos colocando só a equação vetorial, mas você não pode esquecer que se der uma equação paramétrica, é melhor transformar em vetorial para trabalhar, né? E menos 1 aqui, ó. Essa aqui é a reta, né? Ali é o vetor diretor, e o plano, lembra que ele tem 2k, né? Então o plano π, x vai ser igual a 1, 0 e 1, mais, vamos chamar aqui k2, 2 menos 3 e 1, mais k3. O segundo vetor diretor do plano vai ser 0, 2 e 1. Então, dadas reta e plano, vamos para a solução. Solução simples, igualamos as equações. Já vamos fazer as contas, né? Ó, como ó, 3 mais, ou menos, né? K1, ó, que é a primeira. Fazendo a conta aqui, ó. Pode esquecer. 1 mais K1 e 4 menos K1. Essa equação da reta já está organizadinha aqui, né? A outra equação, maior um pouco, não é mesmo? Nós vamos ter 1 mais 2K2 mais 0. Não preciso colocar então K3 aqui, certo? Aí nós vamos ter 0 menos 3K2 mais 2K3. E a última vai ser 1 mais K2 mais K3, fazendo força para caber aqui, né? Para fazer isso aqui, certo? Ela aqui, a equação aqui, agora nós vamos criar um sistema grandinho, né? Nós temos que 3 menos K1 é igual a 1 mais 2K2. O zero facilita bem, né? A outra, 1 mais K1, que é o Y, né? É igual a menos 3K2 mais 2K3. E 4 menos K1 vai ser igual a 1 mais K2 mais K3. Essa aqui a gente foge dela, porque está grande demais. Nós já vamos direto para a equação que pode me fornecer de modo mais direto essas informações. Olha, essa equação que eu vou oferecer de modo mais direto é a primeira. Vocês vão concordar, né? Que aqui, ó, nós já vamos pegar aqui o K1,
colocar menos K1 vai ser igual a... Vou juntar as coisas aqui, peraí. 1 menos 3 mais 2K2. Vou pegar essa aqui, ó. Trazer para cá. Então eu vou multiplicar por menos 1 vezes menos 1. Tirar esse x aqui, que alguém vai achar que eu inseri uma equação aqui, né? Vezes menos 1. Aí nós vamos ter K1 positivo, que é igual a menos 1 mais 3 menos 2K2. Seguindo, K1 vai ser igual a 2 menos 2K2. Então esse aqui é o valor de K1 que nós conseguimos, né? 2 menos 2K2. Feito isso aqui, o que a gente faz? Vamos aplicar numa das equações aqui de cima. Vou aplicar nessa aqui, ó. Fazer 4 menos, parênteses, 2 menos 2K2 vai ser igual a 1 mais K2 mais K3. Né? Tá vendo? Podia ser tão simples, né? Então aqui, ó, 4 menos 2, como está no parênteses, vai dar 2. Menos 2K2 menos K2, passando para cá, que vai ser igual a 1 mais K3. O que está aqui tá bom. Daqui nós vamos ter menos 3K2 vai ser igual a 1 menos 2 mais K3. Fazer com calma sempre faz bem, né? A gente sempre erra por falta de atenção. Multiplicar por menos 1 aqui. Então eu vou ter 3K2 vai ser igual 1 menos 2 dá menos 1. Multiplicado por menos 1 dá mais 1. Menos K3. E aqui então, K2 vai ser igual a 1 menos K3 dividido por 3. Tá? Como a gente tem aqui. Ora, agora, o que resta fazer? Observa que nós temos aqui um pequeno equívoco que a gente pode consertar. Eu coloquei K1 aqui, ó, em função de K2, tá vendo? Então se eu aplicar lá, vai ficar tudo em função de K2. Só que eu coloquei aqui K2 em função de K3. Se eu colocar K3 em função de K2, aí eu já aplico e vou chegar numa única fórmula. Então, por exemplo, ao invés de... Ou eu posso botar K1 em função de K2, e aí tanto faz. Mas veja bem, vamos isolar isso aqui. Ao invés de seguir esse caminho que eu fiz aqui, ó, ao invés de seguir esse caminho, vamos seguir esse caminho. O que esse caminho vai me falar? Que eu não precisava ter multiplicado por menos 1 lá, tá? Peraí. Vamos seguir esse caminho aqui. Esse caminho nós vamos isolar K3. Então K3 isolado aqui do lado, eu passei para o lado esquerdo, para o outro lado vai ficar menos 3K2 menos 1 mais 2. Então o K3 vai ser igual a menos 3K2 mais 1. Então agora, isso não podia sair daqui, não é boa ideia, mas tudo bem. Agora, com isso aqui, ó, o que eu faço? Eu aplico em qualquer uma das equações e nós teremos a equação inteira em função de K2. Qualquer uma delas. Qualquer uma dessas equações. Eu posso escolher aqui a que eu vou querer fazer. Escolher a do meio, né, que nós não trabalhamos com ela, que é 1 mais K1, como está aqui, ó. Escolher essa aqui. Trabalhar com ela. Então, trabalhando com ela, o
que eu faço? Eu vou jogar para cá, né? Ela é 1 mais... Vou ter que lembrar dela, peraí. 1 mais K1 menos 3K2 mais 2K3. 1 mais K1. Só que quem é K1? A gente vai colocar lá, ó, 2 menos K2. Então é 1 mais 2 menos K2. Nós temos, né? Pode usar o parênteses, é sempre bom. Isso vai ser igual, do outro lado, menos 3K2, menos 3K2 já faz parte lá, mais 2K3. Só que o K3, nós chegamos aqui, ó, na conclusão que K3 é igual a menos 3K2 mais 1. Aqui. Foi a conta que nós fizemos, tá vendo? Nós viemos para cá, ó, separamos o K3, né? Aqui o que nós vamos ter do outro lado? Ó, 2 menos 1, 1 menos 2 dá menos 1. Então vai ficar 3K2, né? Opa, só não sei que a gente tenha errado aqui. Aqui em cima com alguma coisa. Vou refazer essa aqui, ó, porque não está batendo com o meu rascunho. Vou fazer de novo. 4 menos 2 dá 2, né? Menos 2K2 tá normal, porque não está multiplicando, né? Só tem um parênteses. Esse K2 passa para cá como menos K2, tá? Então tá certinho. Não temos problema. Então aqui vai ser 2 vezes menos 3K2 mais 1. Está tudo em função de K2. Então nós vamos ter aqui 1 mais 2, 3, menos K2, mais 3K2, estou passando para cá. Então a gente pode ver. Vai ser igual a 2 vezes menos 3 dá menos 6K2 mais 2. Passar os K2 tudo para um lado. Mais 3K2 menos K2 dá 2K2. Mais 6K2. E vai ser igual lá do outro lado, 2 menos 3. Isso implica em 8K2, que é igual a 1. Isso implica que K2 é igual a 1 oitavo. Quando a gente faz exercício, a gente costuma ter alguns problemas. E agora eu estou com um problema. Eu vou ter que rever isso aqui, porque o que eu fiz aqui no meu rascunho não está batendo. Um dos dois eu errei. Então agora você aproveita para a gente fazer a revisão aqui. Isso é tedioso, mas é a melhor maneira da gente fazer direito. Quem se acostuma com resolver problemas na vida, na área de exatas, tem que se acostumar com isso. Eu vou verificar se esse primeiro está certo. Menos K1 passa para lá, menos 3 mais 2K2. K1 menos 3. Vemos aqui para baixo. K1 multiplicado por menos 1 mais 3 menos 2. Está certo. Então K1 vai ser igual a menos 1 mais 3 dá mais 2, menos 2K2. Então esse aqui está certo. Vamos para o próximo. Pegamos esse de baixo. 4 menos K1. Menos K1 dá menos 2, menos 1. Isso aqui pode ser colocado aqui, né, de uma maneira geral. Porque esse menos, veja, ele não está multiplicando nada aqui dentro, né? Então isso que é importante. Então eu vou ter 1 mais K2 mais K3. Então bate com o que está em cima. 4 menos 2 dá 2. E esse menos... É aí que está a questão. Como aqui era negativo, esse menos com esse menos dá mais.
Esse foi o erro. Então, eu vou ter mais K2, menos K2. Então, aqui, ó, não vai ser menos 3, vai ser só K2 mesmo. K2 vai dar 1 menos 2 mais 3K2. Então, daqui, eu tenho que consertar essa expressão. O K3 agora não é mais esse, né? O K3 agora vai ser igual. K3 vai ser igual a K2 positivo. Ó, 1 menos 2 dá menos 2. Aqui vai dar mais 1. Erro por falta de atenção lá. Não multipliquei o menos. Acontece, olha, nessa idade. Aí aqui eu vou ter que resolver, ó. O K3 agora ficou simples, é K2 mais 1. Não em vermelho, né? K2 mais 1. Olha, para quem está começando nessa área, a impaciência causa boa parte dos erros. A gente tem que ter a coragem de voltar. Não tem quem não erra. E o erro por falta de atenção é o mais comum na nossa vida. Então, voltando aqui, ó, 1 mais 2 dá 3, menos K2, mais 3K2, mais... aqui agora eu vou colocar o igual. Aqui 2K2 mais 2. Então, do lado de cá, eu vou ter 2K2. Do outro lado, né? Se não tiver nada errado, 1 mais 2, 3. Menos K2. Mais 3K2. K2. Vamos estar ali. E... passar menos K2 mais K2 dá 2K2. Vai ser igual a 2K2. Isso aqui já vai dar problema. Vai ser igual a 2 menos 3. Teve um erro em algum canto aqui. Vamos de novo. K3 é K2 mais 1. 2 vezes. Menos 3K2. 2 menos... aqui faltou um 2. Na hora que eu copiei. Cópia errada. Muito triste. Aqui, ó. Esse 2 aqui. Posso que alguém já viu aí, né? Porque senão ia dar 0 lá, ia dar tudo errado. Menos 2K2. Então vai estar 3 mais menos, né? Aqui, ó. 2K2 mais 3K2. Aqui nós teremos K2 menos 2K2, que vai ser igual a 2 menos 3. Aí eu terei menos K2 menos 2K2 dá K2, que vai ser igual, vai dar menos K2, né? Que vai ser igual a menos 1. Aí a gente multiplica por menos 1. E aí nós teremos que K2 é igual a 1. Como K2 é igual a 1, depois da batalha que nós tivemos, o que nós temos aqui? Vamos colocar nas equações que nós já fizemos, né? Que nós já organizamos. Então, por exemplo, K1 é igual a 2 mais 2K2, que a gente já viu. Isso, né? Então, ora, nós vamos ter menos 2, né? K2, vamos ver aqui. Em cima. Menos 2K2. Isso implica que K1 é igual a
2 menos 2 vezes 1. Portanto, K1 é igual a 0. Já facilita bastante. Então, agora que nós temos isso, quem é K3? K3 em função de K2. Vamos lá ver. K1, K2 mais 1. K2 é 1. Mais 1, que é igual a 2. Portanto, K3 é igual a 2. Agora nós já temos todos os valores, né? O sistema tem uma única solução e cada K tem o seu valor. Então, nesse caso, como o sistema é possível e determinado, o plano e a reta são concorrentes. Ou seja, eles têm um ponto em comum. E para achar esse ponto, é como nós fizemos. Basta nós colocarmos os valores de K. Vamos colocar para a reta que é mais fácil, né? Portanto, R interseção com π é igual a P, ao ponto P. Vamos pegar esse ponto P, como nós falamos lá, ó, x, y, z, vai ser igual a 3, 1 e 4, que é o ponto da reta, mas vamos pegar o K1 de referência, porque ele é 0, né? Então vou colocar já aqui o 0. Vou colocar 0 vezes o vetor é menos 1, 1 e menos 1. Menos 1, já é 0, só colocando aqui que esse aqui é o K1. Então, isso aqui significa que o ponto P, ele é o próprio ponto inicial, 3, 1 e 4. Esse é o ponto da concorrência, né? Ou seja, que concorre a reta e o plano. Ok? Vamos colocar aqui, então, 3.3. E aí nós vamos fazer a interseção entre os planos. E agora você já deve saber como é que vai ser isso. Porque a interseção entre os planos também vai ter que igualar as equações, né? E aí, a única coisa que acontece é aumentar um pouco a dificuldade em termos matemáticos, que aumenta o trabalho matemático, aumenta a chance de erros por falta de atenção, né? Esses são os pontos principais aqui, mas não tem outro caminho, a questão é trabalhar. Quanto mais trabalhar, melhor. Dados, então, dois planos, né? Dados os planos π1 e π2, vamos chamar o plano sempre de π, π1 e π2, quaisquer, não pode falar assim, diferente de zero para plano, né? Ele existe, então ele não é zero. Igualam-se as equações. Essa parte, ela é tranquila nesse sentido, né? Em termos de igualar as equações para saber o que vai dar. Depois nós vamos trabalhar esse mesmo assunto, só que considerando vetores LD e vetores LI. Igualamos as equações, está ok. O que nós vamos ter aqui? Ó? Item 1. Se o sistema não tem solução, se o sistema é impossível, não pode ser resolvido, então nós temos que π1 interseção com π2 é igual a vazio. 2
Na verdade, nós vamos só ter dois, né? Diferente dos outros, porque ou não tem interseção, ou a interseção é uma reta, né? Entre os planos. Não tem outro jeito. Uma semi-reta, vamos dizer assim, se for o caso. Então, se o sistema for, né, ou é possível e determinado, possível e indeterminado, não determinado, porque não tem como de um ponto ser a interseção entre eles, só uma reta. Então eles são coincidentes ou paralelos, né? Porque é uma reta. Então a π1 interseção com π2 é igual a R, que é uma reta que tem entre eles, tá? Ó, nós não podemos confundir, que eu falei agora, eu não terminei o raciocínio. Se o sistema é possível indeterminado, ele vai dar uma reta entre eles. Se é impossível, você não tem reta nenhuma. Então, não tem como ter a interseção. Vamos explicar isso assim, ó, dessa forma, para você compreender bem. Então, esse aqui é o plano π1, por exemplo. Ora, se houver uma intersecção entre esses dois planos, ó, aqui, essa intersecção, eu vou colocar aqui em vermelho, é essa reta. A reta é a intersecção entre eles. Se não houver intersecção entre eles, então eu tenho dois planos diferentes, né? Vamos chamar isso aqui de π2. O que eu tenho disso aqui, ó? π1 intersecção com π2 é igual a uma reta. Como a reta é um conjunto, eu não posso colocar a reta entre chaves, tá? Isso é a representação aqui. E aqui em cima são dois planos paralelos, né? Que eles não se intersectam. Tem uma relação entre os sistemas. Quando nós igualamos as equações, essas são duas apenas. Vai ter mais, só que não agora. Nós vamos deixar para falar disso um pouco mais na frente. Porque os planos também podem ser coincidentes, né? Só que nós vamos trabalhar com linearidade de vetores. Nós vamos trabalhar com os vetores. Então vamos pegar aqui o exemplo 8. E no exemplo 8, o que vai ser pedido? Encontrar a posição relativa para dois planos dados, né? Evidentemente que os planos serão π1, que a gente já está acostumado, né? Vou colocar aqui. Vou colocar 2x menos z mais 6 igual a 0. E π2 como 6x, você está vendo que é essa equação geral do plano, né? Mais 9y mais 3z mais 8, que é igual a 0. Então, dado isso, vamos para a solução do exemplo. O que nós fazemos com a solução? Igualamos. Veja o quanto que é essa aula em termos matemáticos, ela é simples, né? Nós não vamos ter tanta dor de cabeça em termos matemáticos.
pouco trabalhoso algumas vezes, né? Dependendo do tipo de equação que é dado. Mas igualamos isso aqui. E a partir do momento que nós igualamos isso, o que a gente faz? A gente tenta, dentro do que nós temos aqui, ó, isolar os valores todos da seguinte maneira. Quer ver? Ó? Vamos passar todas as variáveis para o mesmo lado. Então eu tenho 2x, não passar só o x para um lado, deixa do outro lado, menos 6x, que vai ser igual a z passou para o outro lado, menos 6 também, mais 9y, mais 3z, mais 8. E vamos resolver aqui. Menos 4x vai ser igual a... z está sozinho, não está sozinho não, tem 3z e z, então eu tenho 4z. Já trabalhei com z. Mais 9y, vamos acabar com y. Menos 6 mais 8 dá mais 2. É isso que eu tenho em função de y aqui. Tá certo? Igualando isso, nem sempre é o melhor que nós temos a fazer. Por quê? Para separar, depois que eu igualei aqui, ó, aqui fazendo dessa forma, eu estou saltando muita informação, né? Vou multiplicar por menos 1. Então eu vou ter 4x vai ser igual a menos 4z menos 9y menos 2. Dessa forma eu posso pegar x e colocar menos 4z menos 9y menos 2 dividido por 4. Então eu segui esse caminho, só que é o seguinte, nada me impede de eu fazer um outro caminho, que é trabalhar com x só em função da primeira equação e depois aplicar nessa aqui ou na segunda. Então, já que nós vamos igualar. Então, por exemplo, x da primeira equação, a primeira equação é 2x mais 0y menos z mais 6. Então, eu vou ter menos z vai para o outro lado mais z, mais 6 vai menos 6. E como são 2x, eu divido por 2. Veja como foi mais fácil trabalhar aqui. Ó. Por que a gente faz isso aqui? Por que eu fiz isso com você? Algumas vezes a gente já vai fazendo aquilo que é falado, só que a interpretação fica equivocada. Eu posso igualar, mas eu tenho um caminho mais difícil e um caminho mais fácil. Veja que essa equação de baixo é mais fácil de eu trabalhar porque ela não tem y. Então eu posso trabalhar com ela sem o y. Concorda? Ora, ou eu posso daqui também, ó, tirar o z. Quem que vai ser o z? O z ele vai ser 2x mais 6. Olha para mim como é que ficou mais simples. Nessa equação. Então, observe. O que nós faremos aqui? Eu posso aplicar isso na equação que nós utilizamos aqui. Não é que nós vamos perdê-la. Só dei o exemplo. Nós não vamos deixar de usar a igualdade. Eu só dei um exemplo de que nós podemos trabalhar de outras formas dentro do mesmo conceito. Então, eu posso pegar essa, o que eu faço aqui? Ó? Eu aplico o z nela, ou eu aplico o x nela, por exemplo. Nela todinha. Mas eu já tenho aqui o valor. Ó. Se eu for colocar tudo em função de x, por exemplo, ou tudo em função de z. Mas vamos fazer aqui, vamos colocar em função de x. Então eu vou ter 4. Eu isolei o x, vou colocar em função de z. Ó. 4x vai ser igual a menos 4z, que z ficou mais fácil de trabalhar. 2x mais 6. O que eu estou fazendo? Ó, o que a gente tem aqui em cima, né?
menos 9y menos 2. Vamos parar um pouquinho para você compreender o que nós vamos fazer, que é importante. Eu não vou ter como isolar as variáveis individualmente, mas eu vou colocar x em função de quem aqui? Ó? De y. Depois eu vou colocar z em função de y. E aí nós vamos usar o y como parâmetro para achar a equação paramétrica, que é a única maneira de resolver esse tipo de exercício. Por isso todo esse cuidado que eu estou tendo aqui, tá? Então, 4x vai ser igual a menos 8x menos 24 menos 9y menos 2. 4x mais 8x vai ser igual a menos 2 com menos 24, menos 26, menos 9y. 12x vai ser igual a, só para arrumar aqui, ó, colocar o y na frente, menos 9y, menos 26. Então, x vai ser igual a menos 9y por 12. Só separei, tá? Lembra que somando os denominadores iguais, vai dar 12, a mesma coisa. Vamos simplificar, aqui vai dar menos 3, simplificando por 3, menos 3 quartos de y, nós vamos ver aqui. Menos, simplificar por 2, né? Menos 13 sextos. Guardamos essa equação. Aqui, em termos didáticos, né, nós falhamos porque não vamos ter como ficar mostrando essa equação o tempo todo, mas ela fica aqui guardada. Então, o que isso aqui me remonta? Isso aqui, ó, é uma equação paramétrica do plano. Eu quero saber aonde que o plano vai ter intersecção ou não. Para isso, isso tem que ter solução, né? Então essa aqui é o x da equação paramétrica do plano. Então agora nós vamos fazer isso com quem? Com z. E deixar o y como parâmetro, né? Como a gente já havia falado. Ora, para fazer isso com z, né, nós vamos isolar o z, primeiramente. Basta a gente colocar aquele valor de x no lugar de z. Então, colocando o valor de x no lugar de z, eu vou ter 2 que multiplica z menos 6, ou melhor, estou colocando o valor de x, de z no lugar de x, tá? Mantendo as equações lá, menos z mais 6. Já estou igualando direto aqui, tá? Sem utilizar a simplificação que eu havia feito, porque é uma questão apenas didática mesmo. Você pode usar qualquer um. Mas é a mesma equação inicial que a gente usou lá, ó. Mais 3z mais 8. 8 vai aqui para cima. Podia ter feito isso menor aqui, né? Ó. Então agora eu vou colocar z, olha só, em função de y. Então eu vou ter z menos 6 menos z. Eu vou cortar aqui, ó. Mais 6. Dá zero desse lado. E vai ser igual 6 por 2 dá 3. Então eu vou ter 3z menos 18 mais 9y mais 3z mais 8. Então 3z com mais 3z dá menos, dá 6z. Passa para o outro lado, menos 6z. O que sobrou desse lado de cá? Menos 18 mais 8 vai dar menos 10. Então eu vou ter 9y
menos 10. Vou multiplicar isso por menos 1. Eu vou ter 6z vai ser igual a menos 9y mais 10. Daqui nós temos que z é igual a menos 9y por 6 mais 10 dividido por 6. Então z vai ser igual, simplificando, vai dar por 3, vai dar menos 3 meios de y, mais, simplificando por 2, 5 terços. Então eu coloquei x em função de y, z em função de y. O que nós temos aqui? Temos equação paramétrica em função de z, só que não tem jeito de eu colocar em função de y, porque senão eu vou ficar num loop fazendo as coisas. Eu consigo achar os valores de x, y, z se eu continuar trabalhando aqui, aplicando os valores. É trabalhoso, né? Eu fiz isso e nós vamos ficar aplicando e vai demorar um pouquinho. No entanto, eu posso parar por aqui, porque é um artifício matemático, e colocar assim, usando y como parâmetro. O que é usar y como parâmetro? Usar o y como o k da equação paramétrica. Então eu vou usar o y como parâmetro, porque ele é até o mais simples, né? Se você for ver lá, ele só tem de um lado da equação. Então, usando o y como parâmetro, o que nós concluímos? Que a equação paramétrica, ela existe, né? Do plano. A equação paramétrica desses planos juntos, ou seja, juntando a equação, nós vamos ter o valor de x, que vai ser igual a menos 13 sextos menos 3 quartos de k. Ora, para isso acontecer, eu parametrizei o y é igual a k, por isso que nós colocamos k ali. E por isso que nós teremos a equação paramétrica. Então, z é o próprio valor de z, só que em função do parâmetro y. É 5 terços menos 3 meios, deixa eu ver aqui, menos 3 meios de k. Aí nós achamos essa equação aqui, ó, equação paramétrica. Se nós continuarmos a trabalhar, nós vamos achar os valores específicos para cada um. Só que isso não é a solução, porque se eu achar o valor de x, y, z, na verdade, em relação a eles, eu vou achar o ponto, mas eu não achei a equação. Então aqui o primeiro passo nosso foi achar essa equação. Ora, de acordo com os dados, então, em que ponto que eles vão se juntar, pegando o y como parâmetro, né? Então nós podemos continuar o trabalho. Veja bem, aqui está a solução em que essa equação paramétrica dos dois planos juntos, se ela existe, significa que os planos são concorrentes, tá? Então ela existe, foi possível determinar isso aqui, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, π, essa é a interpretação, né? π2 é igual a uma reta. Okay. Só que eu quero melhorar isso, aí vai ter um pouco mais de trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de y e vou trabalhar com y. Já que eu tenho x, já que eu tenho z, eu vou separar o y, ó, isso aqui é o y separado da equação de x, tá vendo?
que multiplica 4/3 em função lá da equação. Veja bem, é 4/3 porque está invertido. Então, o que eu fiz? Eu peguei e separei y da equação do x, tá? A partir daqui, vou fazer o desenvolvimento matemático, ó, pegando o 6 como denominador. Quatro terços. Então, aqui que eu estou fazendo aqui, com essa brincadeirinha. Eu estou colocando y também em função de x, tá? Que vai dar, fazendo tudo aquilo ali, 4/3 de x mais 26 nonos. Não vou simplificar agora não, tá? Acho que não há necessidade. Aí eu volto lá na equação e coloco 2x menos 6x, naquela equação igualada que está lá em cima. Menos 9y, menos z, menos 3z. E vou aplicar tudo aqui, ó, para achar um por um delas, que está aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar menos 4x, que está aqui, menos 9y, porque menos 6x mais 2x nós já fizemos lá em cima, menos 4z, que está aqui, igual a 2. Nós já fizemos isso lá, só que agora nós vamos botar os parâmetros para achar uma das variáveis e depois retornar para elas, para achar qual o ponto associado à reta que nós temos os valores de K lá, de K, né, da reta, por exemplo, que intercala o plano. Isso não é necessário, né? Eu apenas estou fazendo isso por uma questão de preciosismo, vamos dizer assim. Menos 24x, depois que nós vamos fazer tudo, porque menos 24x, vou pular não, vamos fazer assim. Vamos colocar menos 4x, menos 9, que multiplica o valor de y, que é 4/3 de x, mais 26 nonos, que a gente fez aqui. Menos, olha só, agora a partir daqui nós já podemos fazer o que precisa, mais 6 igual a 2. Então o que nós fizemos? Está tudo em função de x. Então nós vamos ter 4x menos, simplificar aqui, ó, é como eu multiplicar e simplificar, vai dar menos 3, né? Vai dar menos 12, ó, aqui vai dar 3, né? Menos 12, mais 9, vai dar 1, então isso aqui vai ser menos 26, lembra do menos que está aqui de fora, menos 4 vezes 2, 8x, menos 24, que é igual a 2. A partir daqui, x vai ser igual a menos 13 sextos. Então esse é um dos pontos, veja bem, isso aqui não é a reta, isso aqui é um dos pontos, que é o ponto da reta que vai ser determinado o parâmetro lá. Eu vou mostrar isso para você. Então aqui, ó, quem vai ser o y? Depois eu fiz a mesma coisa ali em cima, nós vamos ter 5 nonos. E z vai ser igual a 5/3. Volto aqui, aquela equação paramétrica já é a resolução. O que significa isso aqui? Essa daqui é a reta de interseção. Mas quem é ela? Como é que é a equação da reta? Vamos chamar essa de reta S. Essa reta, ela é x, que é igual a o ponto de interseção mais um K, vamos chamar aqui de K1, com o vetor diretor x, y
Z. Compreende? Então, o que nós temos? Como que a situação aqui, ó, ela é complexa em termos de achar os valores. Esse A aqui, esse ponto, é o ponto de interseção. Então, quem é esse ponto de interseção? Esse ponto de interseção são os valores que nós temos aqui de x, y e z. Menos 13 sextos, 5 nonos e 5 terços, mais K, chamando aqui 1, 1 e 1. Esse K1 aqui, ó, x1, y1, z1, aqui vem o problema. Porque quem é esse vetor diretor da reta? Da reta de interseção? Nós não temos a menor ideia. Então, por que eu fiz tudo isso? Porque o aluno, no início, como normalmente não costuma pensar no que está fazendo, ele vai fazendo, vai chegar aqui, ó, acha os valores de x, y, z e não sabe para que serve. Então, eu vou mostrar para você de novo o que nós fizemos passo a passo para você entender esse exercício. Então, nós temos dois planos. O que você não pode esquecer em relação a esses dois planos? Isso aqui é para aprender bem a teoria. Isso aqui, ó, resume dois vetores diretores de cada. Total de 4 vetores diretores foram igualados. Eu vou colocar 4 aqui porque já mostra que as duas juntas. 4 vetores diretores, ou seja, 2 de um plano, 2 do outro. Isso significa K1, K2, K3, K4. Ora, isso tudo foi juntado em função das coordenadas. Nós já sabemos que no plano, o π1, ele já está, evidentemente, com coordenada y0. Isso só vai facilitar as contas. Então, o que nós fizemos? Eu fiz isso, que normalmente é o que as pessoas fazem. Igualei. Só que para achar o valor de x, eu posso pegar tanto de um quanto de outro plano. Então, eu vim aqui e peguei o valor de x e o valor de y. O que significa isso? Que eu peguei isso da forma mais simples possível, porque faltava o y lá. Se o y não faltasse, essa trabalheira aqui ia ser muito grande. Nós teríamos dificuldade de chegar a algum valor. Feito isso aqui, o que nós fizemos? Nós fomos atrás da relação entre x e y e da relação entre z e y. E aí nós fizemos a mesma coisa do último exercício da aula passada. Nós parametrizamos o y. E aí é que está a base racional desses tipos de exercício. Você parametriza o y. Você pode parametrizar o x, só que não compensa. Tem 2x lá, tem 2z lá, mas só tem o y. Então, nós parametrizamos. O que significa isso? Nós o transformamos no parâmetro k, ou seja, na constante. Faz sentido? Faz, porque ele não existe em um dos planos, né? Ele é zerado em um dos planos. Aí, então, nós resolvemos o exercício e a resolução do exercício é essa aqui. Tem solução. Tá. Só que nós não estamos aqui para ficar falando que tem solução e a solução já resolve tudo. Não funciona assim. Resolver problemas é mais complicado, inclusive na vida real. Feito isso e dada aqui a resposta, ó, essa daqui é a resposta, já está aqui. A resposta do exercício. O que eu fiz? Normalmente, se você não para pensar nisso aqui, você continua fazendo. E vai trabalhando, e vai apagando, e vai fazendo. Tudo bem, nós chegamos então
a esses valores. Aí você chega nesse valor, o que você vai falar? Você vai falar assim, encontrei um XYZ. O que é um XYZ? É um ponto. Você encontrou, foi um ponto. Então esse ponto, ele é coincidente com os dois planos. Muito bem. Ele é assim. Então ele é um ponto dessa reta aqui, ó. Mas ele não é a reta. Essa reta ela tem um ponto mais o vetor diretor, como toda reta. Aí voltamos aqui para baixo. É o que nós fizemos aqui, ó. Observe. Ela tem um ponto que nós achamos que é o ponto de coincidência. Ótimo. Ou seja, é da reta que coincide com os dois vetores. Mas nós não temos dados para achar isso aqui. Ok? Por isso que a resolução para nas equações paramétricas entre os dois planos que nós resolvemos assim. Ok? Então, essa aqui é a segunda aula. Nós vamos ter mais uma aula sobre posições relativas de retas e planos. Até a próxima.